Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 25 do 10 de 2025, já está aqui do meu lado, vamos dar as boas-vindas para o ilustríssimo doutor Luiz Marinho, um homem que palestra o mundo afora, que é o rei da oratória, se vê apresenta um pouquinho da trajetória desse inútil, já voltamos palestrando com o mesmo. O Dr. Luiz Marinho é mentor, consultor, terapeuta, especialista em oratória. Ele vai trazer mentoria de oratória para a gente. Ele é também administrador, psicanalista e neurogastrônomo. Tem mais de 15 mil oradores treinados no Brasil, especialista em marketing e oratória. Antes de iniciar, como foi que você administrou esse tanto de curso aí? Cabeça para tanta formação aí, a gente que faz uma se arrastando na graduação, você vê umas quatro aí. O que é que ele inspirou, o que ele deu mais amor a se especializar em tantas áreas? Obrigado pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Eu gosto de aprender. Eu também sou professor de matemática, eu também sou barista, sommelier, maître profissional. Rapaz, é muita coisa. Esse velho aí, quem se reclama de uma graduação, que não consegue, quando dá que deixa a disciplinazinha para trás, né? E se formar de ter 4 formações, a gente vai iniciar com mentoria. É o início de tudo, onde você vai dar um norte para a pessoa abrir um negócio e organizar, né? À vontade. Ultimamente, a demanda tem sido muito grande por profissionais buscando aprender, que é exatamente isso que eu ensino as pessoas, a aprenderem. Então, eu faço mentoria de oratória, faço mentoria para concurso e faço mentoria para empresários. Empresários que querem aprender a gerenciar sua empresa, pessoas que querem mudar sua carreira e, principalmente, quem precisa trabalhar o poder da comunicação, como melhorar a voz, como trabalhar os medos, como passar segurança, como organizar a memória e desenvolver esse processo. Então, a mentoria é um processo onde o mentor vai passar a experiência dele para você, o que ele já acertou, o que ele desenvolveu e como isso vai ser feito para que você não erre. Então, a mentoria é diferente da consultoria. As pessoas confundem muito, nós temos o coach, nós temos o mentor, nós temos o consultor. O mentor, ele vai fazer com que você aprenda de uma forma diferente, através das experiências que nós tivemos, o que dá certo e o que não dá certo. Então, ultimamente, a minha clientela tem buscado muito a mentoria de oratória e a mentoria de carreira. Tipo assim, o cara tem um capital para investir e o negócio não anda porque ele não sabe gerenciar, né? Sim, esse é um dos problemas cruciais, não saber gerenciar o seu negócio. Tipo assim, e o que motivou especializar, né, nessas áreas tão específicas que a gente sabe que rende um lucro de idade, mas requer muita atenção, né? Eu já trabalho com consultoria desde 96, então no próximo ano eu faço 30 anos de consultoria. Pequenas, médias e grandes empresas em todo o Nordeste do Brasil e tive a oportunidade de aprender muito nas faculdades. Trabalhei como professor de faculdades desde 2000, parei agora por conta dos meus outros trabalhos. Sempre tenho prazer de estar estudando e estar aprendendo. Estou pensando agora em fazer psicologia também, até porque esse negócio de ficar sem fazer nada não dá muito certo, não. O prazer que eu tenho é de ajudar as pessoas, de ver como eu acabei de ouvir um empresário dizer, poxa, você abriu meus olhos. Se não fosse você, eu não estaria assim. E aí, como eu me tornei psicanalista, eu ajudei as pessoas a entenderem suas emoções, que está dentro do medo da oratória, do medo de falar em público. Então, eu já era terapeuta, só que eu me especializei também numa técnica chamada TRG, que é como identificar os seus traumas para que você possa ter um ponto de partida. Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo me relacionar bem? E a gente trabalha isso também. E quando você vai aprofundar dentro da oratória, tipo assim, ao público, que tem aquele travamento, que você consegue levar a pessoa, que ele consegue alavancar o negócio dele com o que ele não conseguia antes, como é que feito esse preparo? São duas coisas diferentes. Uma é a mentoria para gestor, outra é a mentoria para orador. Então, por exemplo, você vai defender sua dissertação de mestrado e tem dificuldade para falar em público, para diante de uma banca, eu preparo você para isso. Você quer ser palestrante, eu preparo você para isso. Você quer ser político, então eu dou curso para político, para padres religiosos, empresários, líderes, pessoas de um modo geral que querem aprender a se comunicar. Nós vamos trabalhar os processos da comunicação. Para os outros gestores, nós trabalhamos o processo de gestão e a comunicação do líder. E as experiências de sala de aula, que se gostou de ser professor, você pensa em voltar, o que esse aprendizado trouxe? Eu fui professor de matemática durante 15 anos e sou um dos fundadores da Escola Cidadão Cidadão, onde eu fui diretor durante 4 anos. A partir daí eu comecei a trabalhar com educação. Entrei no ensino superior em 2000, sendo professor de CEUT, AS, Federal. Então eu já trabalhei com mais de 40 faculdades, Piauí, Ceará e Maranhão.
E gosto de trabalhar com essa questão de desenvolver o conhecimento para quem está na graduação. Hoje eu só trabalho com 2 faculdades na parte de pós-graduação. Com tantas experiências, você está se especializando, e quais são essas habilidades essenciais que você considera primordial para o seu dia a dia? O autoconhecimento, Né? o desenvolver da comunicação, trabalhar as capacidades mentais e o emocional. Ter equilíbrio emocional para que você possa mostrar quem é você. Atrapalha muito, né? Quando você não está com o emocional equilibrado, né? É o que nós temos hoje mais real, é a doença emocional que as pessoas estão tendo. O desequilíbrio emocional está dentro da empresa, está dentro do mercado. Nós precisamos trabalhar isso. Por isso, eu uso a psicanálise, para ajudar as pessoas a se entenderem. E o que tem impactado a oratória nos seus diferentes aspectos? Demais para o que você quer. Por exemplo, o líder quer melhorar a sua gestão, quer melhorar a liderança, quer melhorar o comando numa negociação. O político quer melhorar o seu discurso. O advogado, por exemplo, eu sou hoje um dos poucos professores do Nordeste que trabalha a parte de sustentação oral para advogados. Então, o advogado quer melhorar a sua sustentação oral. Aí nós vamos trabalhar desde a técnica de respiração às técnicas de oratória. O político quer melhorar a sua influência para poder atrair as pessoas. Nós vamos trabalhar a oratória política. O religioso quer melhorar o sermão, a pregação. Aí nós vamos trabalhar a oratória sacra. A oratória ela se divide em mais de 15 ramos diferentes. Eu trabalho todos eles. Primeiro tem que ver a deficiência da pessoa, aí você vai trabalhar esse maneira para melhorar, né? Sim. Por exemplo, se a pessoa fala muito rápido, como você, nós precisamos trabalhar a respiração. Você fala muito rápido. Eu já vou me candidatar. Pois é, precisamos trabalhar a sua respiração, porque existe uma diferença entre a forma como eu falo e a forma como o cérebro do outro entende. Às vezes eu falo rápido, mas as pessoas não estão digerindo, então isso não está tendo comunicação. Então, existem pessoas, por exemplo, eu já tive pacientes que eram gagos. E aí eu descobri que a gagueira dele era emocional. Então, eu tive que tratar o emocional dele e trabalhar a respiração dele. Eu já tive pacientes que tinham dificuldade de dicção, de engolir sons. Travava, tipo, né? problema. Sim. Engolir sons, trocar letras. E aí você vai fazer um tratamento. Pessoas que têm pavor de subir ao público. Aí nós vamos trabalhar desde a respiração, redução da ansiedade, fazer com que ele se sinta mais seguro. Por exemplo, a nossa colega aqui, a voz dela é um pouco infantil. Ela precisa melhorar a tonalização da voz dela. Se tornar adulta, que ela né? possa passar, para soltar essa mulher que tem dentro dela. Então, a nossa voz, ela mostra um pouco da nossa personalidade. Ela mostra um pouco de quem nós somos. De quem nós somos. E aí, por exemplo, como melhorar a entonação vocal? Rapaz, eu vou chegar lá desse vozeiro. Imagine, por exemplo, que eu vou ministrar uma palestra. E o microfone não está funcionando bem. Aí tem que forçar então, a voz. Não é forçar. Eu tenho que trabalhar o meu diafragma para que eu possa colocar a entonação correta que eu vou desejar para aquele momento. Isso é graduado aqui na garganta e aqui no diafragma. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí, se você quer, por exemplo, um mestre de cerimônia, ou locutor, querido amigo, uma boa tarde para você. Nós que estamos agora iniciando o programa do Braga. Tardear com você é algo fundamental para que você possa entender e digerir essas notícias que chegaram nesse momento para você. Eu vou treinar para fazer isso no programa da Pony, gostei. Tem hora que eu falo assim, papai, tá estranhando o microfone e tal, tá grave demais, maneira aí. Graduação vocal. Pois é, aí vamos entrar um pouquinho na hora só do administrador. Assim, o que tem impactado nos caras que quer administrar e não consegue, dar esse travamento? O gestor, sim, o administrador e o líder, ele precisa trabalhar com pessoas. Aí vem comando, negociação, poder de decisão, articulação e relacionamento. Ele precisa conhecer quem ele é, para que ele possa modular a voz dele, para que ele não se torne arrogante, prepotente, indeciso, inseguro, para que ele não consiga passar aquilo de uma forma muito difícil. Tá aquele nervosismo. Isso, ele vai começando a entender quem ele é. Do mesmo jeito também, um pai para criar um filho, uma mãe para educar um filho. O teu tipo de voz ajuda ou não melhorar na educação, no relacionamento, nos conflitos. Então, o administrador, ele vai lidar muito com conflitos, com bloqueios de comunicação que tem dentro da empresa. E ele precisa saber se comunicar melhor para que ele possa dar um comando, para que ele possa pedir algo, para que ele possa liderar. Então, o orador precisa se conhecer para poder conhecer o seu subordinado para que a comunicação possa fluir. Vamos adentrar um pouquinho agora na psicanálise, né? Que a gente conhece muito bem, a comunicação eficaz. Que pode influenciar o trabalho dentro do terapeuta também, dessa junção que você tem conhecimento. Vamos fazer uma mistura, pegando a oratória,
Quando eu comecei a ministrar curso de oratória há mais de 30 anos, eu fui consultor do Sebrae, do Senac, eu já ministrei curso no Brasil quase todo, e muitas pessoas me procuravam porque tinham medo de falar em público. Então eu chegava para você e disse, vem fazer um curso comigo que eu vou te ensinar técnica de comunicação. E eu ensinava para você técnica de comunicação, só que você tinha alguns travamentos que estavam ligados ao emocional. Foi aí onde entrou a psicanálise. Então, com a psicanálise, eu passei a entender por que que você tem medo, por que que você trava, por que que você bloqueia, por que que sua voz é infantil, por que que você é gago. E aí eu trabalho o emocional para liberar a voz, porque na nossa voz mostra o nosso emocional. Falando de experiência própria, eu sou gestor também de uma empresa, você tá? Quando eu vim dar algumas palestras, eu preferia ficar sentado, porque as pernas tremiam assim, ó. Eu dizia assim, eu ficava sentado, eu me sentia super confortável. Quando eu ficava em pé, eu tinha que segurar na mesa e ficar todo o corpo tremendo. Sim, como tem acelerar o coração, Sim. boca fica seca ou com muita saliva, você não consegue colocar as palavras para fora, engole sons. Tem pessoas que falam mais para dentro, que é o que a gente chama de voz introspectiva. São pessoas que ela fala, mas a voz dela não sai por completo. Como também nós vamos ter pessoas que têm a língua preta. E aí, como ele tem uma certa dificuldade de articular a palavra, ele não consegue soltar isso com naturalidade. Mas existem aqueles que têm a voz nasalizada. Então, a voz nasalizada, ela não sai adequadamente em parte do ar dividindo entre o canal vocal e a parte oral. E aí, ele não consegue se expressar adequadamente. Isso é voz. Em relação ao emocional que você já falou, a oratória pode aprimorar as experiências do cliente, assim, que você vai estar tratando assim? Fundamental na venda, fundamental para o professor, fundamental para o líder, fundamental para o relacionamento. Um ponto muito importante, na psicanálise, o Freud dizia que falar cura. Então, quando a gente aprende a falar e mostrar quem nós somos, você começa a se sentir melhor, a botar para fora o que você sente. Por isso que a psicanálise associada às técnicas de oratória vão ajudar, por exemplo, um professor a ensinar melhor. Vocês falaram aqui do Enem agora há pouco, eu assisti, os professores que virão para cá. Então, o professor, além dele ter conhecimento e didática, ele tem que ter oratória. Então, eu ministro um curso de oratória para professores, que é a oratória no processo de ensino-aprendizagem. Por que algumas pessoas não gostam de matemática? Porque a voz do professor dele fazia com que ele lembrasse de memória do seu pai que era opressor, ou de um tio que tinha. E aí ele olha e diz, eu não gosto daquela aula. E ele não gosta daquela aula porque a voz daquele professor desperta as memórias dele. Então, isso é a oratória para o professor. O vendedor ele vai aprender técnicas de argumentação para que ele possa convencer você por que eu vou comprar isso aqui. O advogado precisa da oratória porque ele tem que ter poder de persuasão e de convencimento para fazer com que o seu cliente confie nele. E, ao mesmo tempo, levar para o jurado, para convencer o jurado de que meu cliente é inocente. Então, cada um deles vai usar a oratória dentro de uma nuance completamente diferente. Diante de tudo isso, estão nos perguntando assim, mentoria de resultado. Mentoria de resultado. Ah, deu outra vez, viu, senhor? Solta a voz, Braga. Mentoria de resultado. O cara fez o negócio, ele quer ver resultado. Sim. Como é que é feito isso aí? Curto, longo prazo. Depende muito do diagnóstico que nós fazemos. Então, se você tem interesse em fazer uma mentoria de oratória, por exemplo, nós fazemos um diagnóstico e vamos identificar, você tem problema de voz, você tem problema de vocabulário, você tem problema na articulação, quais são os seus problemas? Feito esse diagnóstico, eu crio um programa para você. Então, eu vou chegar para você e vou dizer, Braga, com você nós vamos fazer 10 sessões de mentorias. Se você fizer o que eu vou te dizer, se você treinar junto comigo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que em 10 sessões você vai estar palestrando. Então, a partir daí, a mentoria de resultado é isso. É um programa que é criado para o cliente de acordo com a necessidade dele. Agora, não é o Marinho que vai transformar se você não treinar. Por exemplo, eu tenho clientes que têm facilidade de falar, que não têm nervosismo, mas não têm vocabulário. O vocabulário é muito deficiente. Como o vocabulário é muito deficiente, ele tem dificuldade para argumentar. Se ele tem dificuldade para argumentar, ele nunca vai ser convincente. E aí eu ensino as técnicas de oratória, mas ele tem que estudar para ter vocabulário. Ele tem que ler, porque o vocabulário tem que estar conectado, acessível, e quando eu pensar, aí vem o improviso. Como é que eu faço o improviso? Quando eu tenho muito vocabulário da minha cabeça e conhecimento organizado. Não dá para o cara ir para uma palestra, um auditório cheio de gente e ficar lendo, né? Tem que ter cabeça para passar, né? Por exemplo, eu trabalho muito isso. Eu muitas vezes estou em eventos, não sou o palestrante, mas surge a oportunidade. As pessoas me conhecem bastante, aí dizem, o professor Marinho está aqui, chama ele para dar uma palavra. Eu não fui para falar naquele evento,
Mas de acordo com o evento, imediatamente eu crio um texto ali, eu crio um contexto e eu crio uma fala. Só pelo que eu observei dos outros, aí entra a memória e a criatividade. Vendo aqui por número, já treinou mais de 15 mil oradores. Pode compartilhar algum resultado que nos quer saber agora? Nós estamos perguntando como foi do início até chegar a esse quantidade de gente. Pergunta dos seguidores que não, agora vamos pegar ele. Ok. Fica à vontade, viu? Prefeitos já foram mais de 60, vereadores foram mais de 400, líderes, professores e por aí vai. Inclusive eu tenho eu posso até citar o nome, que ele não vai se zangar comigo, que é o deputado Florentino, quem treinou ele fui eu, e vários outros deputados, e vários outros políticos, e vários pastores do Maranhão e por aí afora. Já fiz trabalhos com o mais variado tipo de profissional. Pessoas que foram defender o doutorado, pessoas que foram para o mestrado, pessoas que passaram em concurso de professor e precisavam dar aula didática. Meu filho recentemente foi aprovado em primeiro lugar no concurso da prefeitura de professor. Então eu treino pessoas para resultados. Então são inúmeros profissionais que nós trabalhamos. Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia, Goiás, são os estados que eu mais tenho trabalhos realizados. Com tantas conquistas de sucesso, o que mais tem impactado na carreira, no retorno, de conhecimento, como é que você vê tudo isso no dia a dia? Eu sou muito feliz com o que eu faço, com o retorno que eu tenho. Hoje eu estou naquela fase de mais qualidade de vida, então eu diminuí as consultorias, eu saí das faculdades, eu entreguei alguns empregos que eu tinha, carteira, projetos, porque eu estou dedicando a mim. Então eu tenho um consultório lá na Miguel Rosa, onde eu atendo na psicanálise e atendo na mentoria. Só vou lá no dia que eu marco com o cliente, eu tenho o meu horário totalmente flexível. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo um cliente, mas a semana vai ser bem tranquila para mim. Tipo assim, deu uma desacelerada e passou a cuidar mais, né? Passei, porque na pandemia eu tive um problema de saúde. Dizem até que é um chamado para você acordar que o mundo é diferente. Eu tive 2 AVCs na pandemia e tive que fazer 2 cirurgias cardíacas. Então eu fiquei 1 ano e 8 meses fora de combate. E isso me fez repensar. E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a reduzir os meus trabalhos. Então, estudar para mim é prazeroso. Sempre estou aprendendo alguma coisa. E hoje também o meu valor ficou um pouquinho melhor. Porque hoje eu posso cobrar mais e trabalhar menos, que essa é a ideia. Ganhar mais e trabalhar menos. O conhecimento hoje leva, né, a conquistar o último degrau, que basta chegar lá, né? Sem dúvida. Então, como eu treino também pessoas para concurso, por que eu treino pessoas para concurso? Porque eu já passei em vários concursos e eu mostro como é que se passa o concurso. Por que eu treino empresário? Porque eu já tive empresa, porque eu sou consultor empresarial, então eu transformo a vivência na teoria, associo à prática e digo isso aqui funciona. Estou nos perguntando aqui, pedir para o senhor mencionar um progresso, dentro da oratória, ao longo dos treinamentos, o que lhe deu mais sucesso? Assim, um grupo que você estava, tipo assim, estava esquecido, chegou lá, fez um treinamento e alavancou. Nós temos casos de pessoas que se tornaram palestrantes, que tinham dificuldade de falar em público e hoje são palestrantes que dão palestra no Brasil todo e hoje já cobram pelas palestras. Nós temos casos de gestores que a empresa não andava e depois da mentoria dobrou de faturamento, ou melhorou o faturamento, ou abriu um outro negócio. Então, são inúmeros casos. A gente não pode citar por questões éticas, até porque são nomes, mas nós temos inúmeros exemplos, como, por exemplo, eu tive alguns clientes que precisavam passar na prova oral para juiz, na prova oral para desembargador, nas provas que eles tinham dificuldade. E aí eu estudo o assunto e faço junto com ele. Preparo ele para isso. Então, nós temos várias pessoas que passaram em concurso público que fizeram a mentoria de oratória para a prova oral, para a prova didática. Os resultados são muito positivos. A gente sabe que tudo tem preparo. Quais são as técnicas que você ensina de forma eficaz para tirar esse travamento das pessoas falar em público? Depende da necessidade do cliente. Se ele é gago, se ele tem problema de respiração, se ele tem problema de memória. Eu trabalho até a memória. Ele tem problema de armazenar as informações, ele tem problema de colocar para fora o que a gente chama de organização do pensamento lógico. Então, para isso, eu faço um diagnóstico. Qual é a tua dificuldade? Onde você trava? É emocional? É respiração? É vocal? É dicção? É organização do pensamento? Então, dependendo da necessidade do diagnóstico, o programa é desenvolvido. Dicas práticas, de tudo nossa conversa assim, a gente contou algumas coisas que já foi falado assim. O que seria a dica para quem vai nos assistir, possa captar e dar um alavancar a vida? A base da oratória, a base da comunicação é a respiração. Né? A maioria das pessoas não sabe respirar. 90% das pessoas respiram errado. Então, aprender a respirar pelo diafragma é o ponto número 1.
Ponto 2, treinar a dicção, para quem tem dificuldade de graduar a sua voz. Inclusive, existe algumas técnicas que nós usamos com a caneta, que nós usamos com petecas para botar na boca. Outro ponto fundamental, postura. Primeiro regra da comunicação é a postura. A gente comunica com o corpo. Depois é que vem a voz. Influencia muito, né? A postura. Demais. Pela postura a gente percebe se a pessoa é insegura, se a pessoa domina, se a pessoa é problemática, se a pessoa não passa confiança, se ele é arrogante, se ele é prepotente, se ele não é de confiança, só pela postura. Quando eu fui defender meu TCC, há um tempinho, em 2012, estava lotado, a primeira banca, 7 vendedores lá na sala. Diz, rapaz, procura um ponto fixo, tu olha assim, todo mundo, tu vai botar a mão, sempre posição das mãos, né? Aí, estava lotado, mais de 60 pessoas. Consegui. Existem algumas ferramentas ou técnicas que as pessoas dizem, tá nervoso? Segura uma caneta. Tá nervoso? Olha para um ponto fixo. Eu não trabalho assim. Eu digo, conheça você, encare seus desafios e transforme sua comunicação. A partir daí não tem nada que vá derrubar você se você treinar isso aí. Então, em qualquer lugar que eu chegar, recentemente eu estava em Porto Alegre, ministrei uma palestra lá, Brasília, São Paulo, onde eu estiver, eu consigo, independente de quem esteja. Por quê? Porque eu treinei a minha comunicação. Oratória é treino. Treino, treino e treino. E, tipo assim, tem alguém que acha que não consegue superar os medos, chega em você, você tem que, ele quer algo, você tem que encaminhar para outro sistema? Que não... Sim, eu já tive, por isso que hoje eu faço a terapia. Sim. Porque eu chegava para a pessoa e dizia, só a oratória não vai resolver o teu problema. Inclusive, recentemente mesmo, eu tive um cliente da área do direito que ele queria ser palestrante. Só que quando a gente começava os treinamentos, ele travava. E aí eu começava com ele, mostrava isso, eu disse, olha, vem cá, o teu emocional precisa ser melhorado. Então você vai ter que fazer terapia. Minha sugestão é essa, faça terapia. E ele disse, bom, minha mulher já está fazendo terapia, eu vou fazer junto com ela. Ele disse, quando você voltar, vem aqui, eu conserto a sua oratória. Então, primeiro eu trabalho emocional, para depois trabalhar o que eu boto para fora, que é a minha voz. Existe recurso, livro, que alguém pode se aprofundar mais, conhecimento que você recomenda para alguém que está iniciando? Hoje a oratória ela é muito bem difundida, porque hoje é uma necessidade nossa. Você que está aqui trabalhando com comunicação, vocês que fazem vídeo, gravações, videomakes, professores, negociadores, políticos, gestores, todos precisam. Então existem vários livros, eu sigo muito alguns livros do Reinaldo Polito, ele tem vários livros, desde postura, gesto e comunicação, como também tem alguns livros de autores que envolvem técnicas diferenciadas, como, por exemplo, técnica de persuasão, oratória para advogados, oratória para empresários. Todos eles têm as mesmas técnicas, só que alguns direcionando. Por exemplo, um de oratória para o advogado vai trabalhar muito a persuasão, vai trabalhar muito um pouco da filosofia, da questão de Aristóteles, da retórica, que aí as pessoas confundem a oratória com retórica. Então, quando eu estou trabalhando com advogados, eu uso mais a questão do pensamento de Aristóteles, que veio até chegar ao desenvolvimento do discurso, que passa por Cícero, que aí a gente pega Roma e Grécia e traz para cá, que ainda hoje isso é utilizado. Já tem a oratória para líderes. Aí existe muito material do Reinaldo Polito, que trabalha nesse contexto, e existe também um livro do Dale Carnegie, que diz como influenciar pessoas e fazer amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um dos livros mais vendidos de oratória. Então, conhecimentos são vastos, né? Com tanta essa conquista, mas você tem plano futuro que quer conquistar recentemente, além de estudar sempre, né? Conhecimento não tem fim, né? Está chegando perto de se aposentar. Eu não quero parar. A pretensão é morar fora daqui, ir para um lugar menor. Eu quero ir me recolher, mas não deixar de dar palestra, nem minhas mentorias eu quero continuar. Então, eu já estou naquela fase eu tenho 57 anos, então já estou naquela fase que está chegando perto da hora de se aposentar, mas eu quero só me dedicar mais a desenvolver as pessoas. A terapia está me ajudando muito a ajudar as pessoas a se conhecerem, e a mentoria também. Algum novo projeto que vai surgir agora, que você pode compartilhar com a gente? Não, agora não, porque... Está mais uma desacelerada, né? Como eu estou nesse processo de desacelerar e eu estou com muita coisa já engatilhada, que é a mentoria, eu já tenho muitos clientes agendados, eu já tenho coisa agendada para 2026, então eu tenho que gerenciar esse processo. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu não deixo de ler. Então, eu tenho uma meta de leitura mensal, eu leio uma média de 15 a 17 livros por mês, então ler para mim é vital. Então, eu tenho que continuar lendo, fazendo curso, aprendendo, eu faço curso online, eu crio textos, preparo material, publico artigo. Então, isso para mim é produção.
Quando surgiu esse interesse por ele trilhar esse caminho da oratória, mentorias, teve algum gente que já seguia, se inspirou em quem? A família? Tem alguém descendente que já faz esse trabalho? Não, eu sou o único orador da família e professor também, só meu filho que agora é professor. Eu admirava muito quem falava em público. E um dia na faculdade, quando eu fazia administração de empresas, eu assisti uma palestra de um professor que veio falar sobre recursos humanos. Quando esse cara deu aquela palestra no auditório, eu fiquei de boca aberta olhando para ele. Disse, que cara é esse? Aquilo me impactou. Eu disse, eu quero falar desse jeito. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar e surgiu o Sebrae na minha vida. No Sebrae, eu já era consultor do Sebrae quando surgiu a demanda para ministrar curso de oratória dentro do Sebrae. E eu criei o meu próprio curso de oratória. Eu nunca fiz curso de oratória. Eu criei, eu comecei a ler e disse, é por aqui. Então, a técnica do Marinho é a técnica do Marinho. Você não vai encontrar ela em livros, porque fui eu que criei. É tanto que eu quero lançar um livro com essas técnicas que eu tenho. Então, me inspirei em palestrantes. O Sebrae a gente estudava muito com palestrantes. Eu disse, um dia eu quero ganhar dinheiro com palestrantes. E foi aí onde eu comprei meu primeiro apartamento com palestras. Agora a gente quer que você veja essa comparação, quem já está no ramo e quem está iniciando, quem já domina oratória, que já se especializou com você, e quem está iniciando, quem está chegando, como é que você consegue conciliar esses dois públicos diferentes? Tranquilo. Quem está iniciando vai precisar desenvolver algumas técnicas. Quem já está no mercado vai precisar aperfeiçoar algumas técnicas, como você precisa melhorar a respiração. Precisa melhorar a respiração para graduar a tua voz. Ou seja, você já está no mercado, mas isso vai te ajudar muito a soltar a tua voz e falar isso com mais naturalidade. Quem está começando, tem algumas pessoas que têm vícios de linguagem, problemas de dicção, então cada caso é um caso. Eu já tenho pessoas que dizem, eu não tenho medo de falar em público. Eu digo, mas você consegue improvisar? Você sabe negociar? Você sabe palestrar? Aí, não, eu preciso melhorar isso. Então, cada caso, eu trabalho isso. Então, para mim, tanto faz. Quem nunca falou em público, eu tenho palestrantes que nunca usaram microfone. E 3 meses depois está dando palestra. Ou seja, ele começou do zero e ele desenvolveu. Como eu tenho palestrantes que chegam para mim e precisam corrigir. Corrigir como, por exemplo, organizar o pensamento, que é o que a gente chama de organização do pensamento lógico. Como é que eu penso? Como é que eu improviso? Como é que eu crio? Como é que eu desenvolvo? Então, qualquer tema que você falar, imediatamente eu tenho que criar algo. Só se eu não souber. Que é isso trabalhado através da mente. Quem deseja encontrar, além do Instagram, do espaço que você atende, algo mais, a gente consegue, os contatos você pode deixar? Eu sou funcionário da Assembleia Legislativa, onde eu ministro o curso de oratória lá. O curso de oratória da Assembleia do Legislativo é do professor Marinho. Nós vamos ter uma turma em novembro. Tem meu Instagram. Eu tenho também o Facebook. E ainda as pessoas não usam tanto, mas o Facebook é muito conectado com o Instagram, inclusive para a gente fazer anúncios. E tem o meu celular, que é onde as pessoas entram mais em contato. Hoje, 80% das pessoas vêm pelo Instagram. O restante vem pelos eventos. Então, em cada evento, eu boto meu Instagram, boto meu celular e as pessoas começam. Só depois que eu cheguei aqui, já falei com 4 pessoas. Você pode estar passando no WhatsApp, alguém querer dizer se for incômodo, alguém que sempre... Não, meu WhatsApp é business, 86 9981 3921 e eu respondo a todo mundo que falar comigo, tanto no Instagram como no WhatsApp. Eu sou a prova ver que foi imediato, eu fiz contato com você, foi em menos de 5 minutos, ele estava online lá, mandou já, rapaz, será e que... E era de noite, se eu não me engano, né? Foi à noite, assim, então, era umas 10 da noite já. Não tem uma pessoa que fala comigo que eu não respondo. E também, se você me pedir uma proposta em questão de... Eu só digo, nesse momento eu estou ocupado, mas na hora que eu me desocupo, imediatamente eu faço. Esse é um dos resultados do professor Marinho, eficiência. Alan, depois nós vamos fazer para tu destravar, que tu tem medo de falar um pouco e melhorar a voz, né? Tem a família toda tardear fazer. Ou então a terapia. Se não for certo, não der certo a oratória, viu, Alan? Nós vamos para a terapia. Porque as pessoas, elas não têm ideia do quanto a terapia pode te desbloquear. No ano passado, eu dei um curso de oratória, e tinha um empresário lá. E ele fez o curso, aí ele me chamou para conversar. Ele disse, eu queria conversar com você, queria que você me ajudasse. Eu disse, o quê? Ele disse, eu estou passando por um problema dentro da empresa e eu preciso de ajuda. Quando ele me relatou o problema, eu disse, aí é terapia. Ele disse, vamos fazer? Vamos. E nós começamos. Ele estava em vias de ser demitido, ele ia pedir contas, porque ele estava completamente abalado, como a competência dele estava sendo questionada, um profissional, estou falando de um executivo de alto nível, e ele estava sendo muito questionado.
E aquilo ele disse, olha, vou pedir conta, vou botar uma coisa por conta própria. E começou a mexer, eles não conseguiam mais dormir. Começou a ter problema no relacionamento, porque ele não se concentrava mais. Ele fez 10 sessões de terapia. Quando foi no final do ano, ele me mandou um vídeo que ele foi convocado pela empresa nacional para fazer uma apresentação em Belém. Quem fez a abertura foi ele. E, tipo assim, e gerir pessoa não é fácil. Tipo assim, tá Não. sempre se renovando. Tipo assim, quem tá, acessa um cargo de vida, que eu sou gestor também, não vou citar onde a gente há um tempinho, mas se tá sempre, cada dia é um recomeço, né, de você sempre estar tentando dar o seu melhor e prestar resultado, né? Prestar conta do... Com certeza, principalmente porque vai aumentando o número de funcionários, de colaboradores, você tem que aprender a negociar com o fornecedor, você tem que aprender a treinar um cliente, um colaborador, você tem que aprender a desenvolver um relacionamento com o cliente, então tem que aprender direto. Agora é aquilo, aprendi, desenvolvi, aí eu tenho que continuar lendo para melhorar o meu repertório, o meu vocabulário. Alan, incrível, né? Se eu trouxe um brilho, um conhecimento, a gente tinha que... É para nós, nosso enriquecimento e nosso público que sempre busca pauta diferenciada, diversificada, com muita decência, e a marca do programa Tardia, a gente dá voz e vez e conhecimento, nunca é demais, né? Com certeza. E uma coisa muito interessante para todos que estão nos assistindo é que a oratória transforma vidas. A sua vida, o seu relacionamento dentro da sua empresa, dentro de casa, no desenvolver do teu trabalho, quando você se conhece e consegue falar corretamente, consegue falar com segurança, com naturalidade, consegue entonar tua voz no ritmo certo, você começa a atrair a atenção das pessoas. Isso é poder. Isso é autoridade. Isso é segurança. Então vocês não têm ideia do poder que a voz tem. Aquela história de que a palavra tem poder, ela é verdade. Mas você tem que saber o poder que a palavra tem. Quando eu vou falar de amor, quando eu vou falar de revolta, a palavra vem com... Você tá com ódio, como é que você diz? Quando você tá triste. Quando você tá sentindo algo que é muito difícil. E você, isso tudo é oratória. Ela vai andar por todos os dias. As pessoas não têm noção do poder que a oratória tem. Então, diz que a voz tem que ser dosada, né? Por cada momento. Para Né? você conquistar, para você afastar, para você atrair, para você manter, para você levantar e para você derrubar. O poder da palavra faz com que você faça o que você quiser. Rapaz, chega de arrepiar. Incrível, incrível. Eu acho que a gente não podia fechar da forma melhor com esse ensinamento, com esse que você trouxe para a gente de muita grandeza, enriqueceu muito nosso projeto. Nós só temos de agradecer. Foi incrível. Mesmo saindo de um evento para outro e vir para cá nos prestigiar. Logo, logo esse conteúdo vai estar, eu creio que no máximo amanhã, no YouTube, com muita grandeza, com muita precisão, e vai para o Instagram decorrer da semana, flexionado, os melhores momentos. E a gente sempre finaliza com a lembrancinha feita, projetada. Veja aí, eu acho que tem a sua foto, pode abrir a sua. Tá, obrigado. Eu amo caneca. Eu tenho uma coleção de caneca. Tem 3 coisas que as pessoas perguntam o que eu quero ganhar. Caneca, gravata e sapato. É os presentes que eu gosto. Acho que eu tenho para mais de 60 canecas. Inclusive, essa frase aqui é sua. Essa frase que eu peguei lá do seu... Isso aqui, ó. Oratória não é para convencer, é para se conhecer e mostrar. Foi muito bom. Muito obrigado. A gente pensou, projetar, disse, eu tenho que... Se o homem é o dono da palavra, a gente tem que botar algo que ele falou para dizer, desmistificar, né? Eu quero agradecer a você o convite, me colocar à disposição se quiser falar outros temas posteriormente, porque eu sou consultor empresarial, mas se quiser se aprofundar na oratória, vocês que estão nos assistindo, se quiserem desenvolver a sua comunicação, trocar uma ideia, ser palestrantes, conquistar pessoas, saber negociar, desenvolver o seu potencial, chama que nós vamos conversar. Pois o convite fica aberto para você voltar em dezembro, só no empresarial. Né, Alan? Pode ser? Pode ser. A gente marca dezembro, você vê a coisa da sua agenda para a gente voltar só no consultoria empresarial. Tem muito empresário que vai agradecer. Sim, nós temos hoje 30 anos de consultoria, são mais de 300 empresas que eu já fiz consultorias, e também eu sou especialista em consultoria de restaurantes, na parte de gastronomia, que eu sou o enogastrónomo, que você estava com dificuldade de ler. Sim. Eu sou chefe de cozinha também. Pronto. Eu inventei um pouco de cozinhar também, fiz receita, fui para a TV, mas eu estava me dando muita despesa. Eu digo, não, quero só conversar agora. A gastronomia é prazerosa, mas financeiramente o retorno dela... Eu prefiro consertar o restaurante dos outros do que botar o meu restaurante. Pois tá, muitíssimo obrigado e vamos ficar... Isso foi o nosso primeiro momento, com muita precisão, com muita decência, com ele, o ilustríssimo doutor Luiz Marinho. E vamos ficar de pé para a nossa foto, para a gente selar esse momento de muita grandeza. Isso foi nossa primeira entrevista do programa Tardia, nesse 25/10
de 2025, estão acabando o mês, mas em novembro tem mais. Obrigado, Braga, e obrigado à equipe que deu apoio a todos nós aqui. Sempre é bom falar de oratória. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardear, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra cima.